presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, né, nos últimos dias esse decreto que reajusta o salário mínimo, né, passou para R$ 1.518 a partir de hoje, janeiro de 2025, representa uma variação de R$ 106 em relação ao valor atual, agora antigo, né, que era de R$ 1.412. O salário mínimo é referência, inclusive, para aposentados, pensionistas, beneficiários de auxílios sociais pagos pelo INSS em todo o país, e esse valor teve por base de variação aí 4,84% referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o aumento real de 2,5%, que é correspondente ao limite máximo de crescimento real das despesas primárias, que foi definido pelo governo naquele pacote lá do corte de gastos, né, que foi aprovado pelo Congresso recentemente. Lembrando que, segundo o governo, esse é o terceiro aumento do salário mínimo desde que o presidente Lula voltou ao Palácio do Planalto. Os dados do Ministério da Fazenda mostram que desde 2023 o valor já foi reajustado em 16,5% até agora. A gente lembra, né? Há alguns dias Lula sancionou a lei que limita esse reajuste de 2,5% acima da inflação no período entre 2025 e 2030. Essa é uma medida que integra os ajustes propostos pelo governo federal, aprovados pelo governo, né, pelo Congresso, perdão, naquele chamado pacote de corte de gastos. Essa nova regra tem como objetivo justamente adequar o crescimento do salário aos limites definidos pelo arcabouço fiscal. E ontem também a gente teve aqui em Brasília também a sanção da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que é o projeto justamente que serve de base para a elaboração e a execução do orçamento para este ano, né? A gente precisa lembrar que o orçamento também, propriamente dito, né, já deveria ter sido aprovado pelo Congresso, sancionado pelo presidente, mas essa análise ficou para fevereiro, né, depois do recesso parlamentar. A gente lembra que quando vota a LDO, né, aí vem a Lei Orçamentária Anual, que isso vem depois dessa aprovação da LDO, mas os parlamentares entraram de recesso e o recesso só volta, né, só acaba em fevereiro. E além do orçamento, a gente lembra também que eles têm que definir quem vão ser os presidentes, já está mais encaminhado, né, quem vão ser os presidentes de Câmara e Senado. É a primeira atividade deles depois do recesso parlamentar e depois tem que votar o orçamento. E a gente lembra também que o governo federal começa a executar apenas parte do valor total previsto na LDO, só para pagar despesas obrigatórias e emergenciais até que o orçamento propriamente dito seja votado pelo Congresso. Segundo o Palácio do Planalto, o texto estabelece uma meta de resultado primário neutra com um intervalo de tolerância de 0,25% do produto interno bruto, que vale aí cerca de 30 bilhões de reais mais ou menos, que também seguem as diretrizes estabelecidas pelo novo arcabouço fiscal. Nessa sanção que foi feita pelo presidente Lula antes do final do Réveillon, né, antes do fim do ano, ele vetou 35 trechos da LDO, incluindo um trecho que trazia o aumento no fundo partidário, que deveria ser reajustado no mesmo ritmo da arrecadação federal, mas foi vetado pelo presidente Lula. E só para a gente encerrar, a gente lembra também, né, que esses vetos presidenciais têm que ser novamente analisados pelo Congresso, numa sessão conjunta, né, de deputados e senadores, que ainda não tem uma data definida justamente por causa do recesso parlamentar, e a gente fica na expectativa agora para saber como é que vai ser essa votação, já que tem mais ou menos aí um mês para as negociações, vetos, enfim, análise de vetos presidenciais, até que essa sessão seja convocada pelo presidente do Congresso, mas isso vai demorar um pouquinho aqui em Brasília, pelo menos mais uns 30 dias aí, esperando para essa definição aqui, pessoal. Tá. Ô, Márcio, olha só, tava ouvindo aqui a história